Olá, tudo bom? Muito obrigado por você estar aqui me ouvindo. Eu sempre agradeço a você pela sua paciência em me ouvir, porque eu sei que não deve ser fácil. Apesar disso, você continua persistindo, trabalhando e, sem sombra de dúvida, você vai chegar até o final dessa capacitação. Hoje, lição nova, assunto novo, mas ainda dentro do campo do desenvolvimento das competências ideais para você se tornar um empreendedor bem-sucedido. A gente já tem falado sobre várias coisas, mas hoje chegou a hora da gente falar sobre liderança. Liderança é um daqueles assuntos muito debatidos, muito discutidos, muito difundidos, e eu não sei se em relação à liderança tem ficado para as pessoas aquilo que realmente importa em relação a esse assunto. Primeira coisa que nós precisamos fazer nessa lição é entender melhor o que é liderança. O que é liderança para você? É importante pensar sobre a sua visão de liderança. Quem é um grande líder para você? Quem de fato lidera bem? A minha visão de liderança tem a ver com uma capacidade de inspirar pessoas. Pense nisso. Liderança tem a ver com a capacidade de inspirar pessoas. Mas inspirar a quê? Eu diria a você que inspirar no sentido de uma realização. Inspirar pessoas no sentido de realizarem algo de forma espontânea e de forma entusiasmada. Então um líder tem que ser capaz de despertar nas pessoas entusiasmo e espontaneidade e fazer com que as pessoas canalizem esses esforços em direção a um objetivo que seja coletivo. Então, vejam só, para a nossa lição de hoje, com a nossa discussão sobre liderança, vamos ter sempre isso em mente. Liderança é a capacidade de inspirar pessoas a realizarem algo de forma espontânea e de forma entusiasmada que seja para interesse coletivo. Se a gente tiver firme essa ideia e esse conceito sobre liderança, eu tenho certeza que aquilo que vai ser abordado na lição de hoje vai fazer um sentido especial para vocês. E eu gostaria de saber se você me acompanha. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos em frente. Liderança não é mandar e ser obedecido. Liderança é fazer com que pessoas tenham vontade de realizar algo. Liderança é identificar o potencial das pessoas e fazer com que elas usem sempre o máximo possível. Liderança é saber quais são as pessoas certas para lidar com cada situação. Enfim, liderança não é simplesmente chefiar. Durante muito tempo, se acreditou que liderança dependia de determinados traços, como, por exemplo, ser alto, forte e ter uma voz firme, ou ser muito inteligente, ter o diploma de uma universidade importante e falar 2 idiomas, ou ainda ser muito querido pelas pessoas ou ter domínio técnico sobre um determinado assunto. Contudo, essas ideias foram deixadas de lado com o tempo, e ficou claro que liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida por pessoas. Apesar da ideia de que a liderança depende de determinados traços ter sido substituída por uma nova visão, atualmente algumas pessoas têm acreditado que, para ser líder, é preciso se encaixar em determinados estereótipos, tais como se vestir bem, usar jargões de empreendedorismo ou aparecer em vídeos no YouTube. Nem todos que aparentam são, de fato, líderes. É como se fossem lobos em pele de cordeiros. A ideia de que a liderança depende da capacidade que o líder tem de entender as pessoas com as quais se relaciona pode ser entendida através de uma das teorias mais antigas, a teoria X e Y. Na visão X, o homem é vadio por natureza, evita o trabalho e só se interessa em fazê-lo quando controlado por alguma força e quando há alguma recompensa econômica ou financeira. Na visão Y, o homem se interessa pelo trabalho porque vê nisso algum sentido e pode se comprometer ao entender que extrai do trabalho recompensas sociais ou mesmo a percepção do bem que o trabalho lhe proporciona, como aprender algo, servir alguém, ser reconhecido, etc. Pense, as pessoas são como na visão X ou Y? Qual a visão correta? Na verdade, pessoas têm comportamentos diferentes
em trabalhos diferentes e situações diferentes. Então, o líder não pode agir de maneira padronizada. É preciso olhar para cada pessoa de modo único em relação ao trabalho e à situação da empresa. Não morra abraçado a um estilo de liderança. Evite usar apenas o seu estilo natural de liderar. Algumas pessoas costumam liderar com rigor, orientadas para o acompanhamento das tarefas, monitorando e cobrando as pessoas constantemente, porque acreditam que essa é a melhor maneira de manter a equipe concentrada no que tem que ser feito. Enquanto outras pessoas acreditam que tratar bem, dar autonomia e liberdade, cobrar pouco é a melhor forma. Muitas vezes elas fazem isso porque está relacionado à maneira como naturalmente se comportam. A teoria da liderança situacional pressupõe que o estilo de liderança não deve ser único, mas mutável, de acordo com a maturidade dos liderados e a situação específica que está sendo enfrentada. Por exemplo, um trabalhador inexperiente, recém-contratado, pode precisar do líder por perto, orientando quanto às tarefas e dando feedback sobre a qualidade do trabalho realizado. Já um trabalhador experiente e motivado pode ficar um pouco mais livre, já que irá se sentir incomodado ao ser acompanhado pelo líder dessa forma tão próxima. No quadro, podemos verificar que em cada tipo de maturidade, um estilo de liderança será mais apropriado, ou seja, o estilo é definido em função da maturidade do liderado, e não ao estilo favorito do líder. Além da maturidade dos liderados, a situação irá dizer muito sobre o estilo de liderança que deve ser adotado. Mesmo uma equipe experiente poderá requerer uma presença maior do líder. Pense, por exemplo, numa equipe muito experiente que começa a apresentar queda de desempenho. Seria uma boa hora para o líder se aproximar e depois ir devolvendo autonomia na medida em que o desempenho retome o padrão desejado. Em 2009, 2 pesquisadores fizeram uma vasta pesquisa buscando identificar com pessoas entrevistadas qual a característica mais esperada e admirada pelos seguidores em relação ao líder. Adivinhe qual foi a resposta. Em segundo lugar, capacidade de enxergar à frente. De fato, o líder precisa enxergar à frente e ser capaz de envolver seus seguidores em torno dessa visão de futuro. Em primeiro lugar, honestidade. Honestidade se relaciona com ser ético e profissionalismo, como ser justo com as pessoas. Mas honestidade também se relaciona com confiança. Confiamos em pessoas honestas, que cumprem o que dizem, agem honestamente e de boa fé. A maioria das pessoas está à procura de líderes assim. Espero que essa lição tenha te ajudado a refletir sobre liderança, uma qualidade importante para qualquer empreendedor.